Existe algo que pode estar influenciando a sua vida neste exato momento. E talvez você ainda não tenha percebido. Algo invisível, silencioso, mas extremamente poderoso. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que parece que a vida simplesmente não flui. Você tenta avançar, tenta resolver problemas, tenta fazer tudo certo, mas algo dentro de você parece pesado, como se a energia estivesse baixa, como se a mente estivesse cansada, como se a vida estivesse travada. Agora pense em algo curioso. Por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, boas experiências e encontros positivos com tanta facilidade, enquanto outras parecem viver presas em ciclos de dificuldade? Duas pessoas podem viver na mesma cidade, trabalhar no mesmo lugar, ter oportunidades semelhantes, mas uma parece avançar com leveza e a outra sente que está sempre lutando contra a corrente. Será que isso é apenas sorte? Ou existe algo mais profundo influenciando tudo isso? Hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. E quando você compreender isso, talvez perceba que muitas coisas que pareciam acaso, na verdade nunca foram. Existe uma lei silenciosa que governa absolutamente tudo no universo. Uma lei antiga, mencionada por diversas tradições espirituais e filosóficas ao longo da história. Essa lei afirma algo muito simples. Nada está parado. Tudo vibra. Tudo possui uma frequência. Desde as estrelas que estão a bilhões de quilômetros da Terra, até os pensamentos que passam pela sua mente agora. Tudo vibra. O seu corpo vibra. O seu coração vibra. As suas emoções vibram. E cada pensamento que você repete dentro de si também cria uma vibração específica. Agora imagine algo interessante. E se a sua energia funcionasse como uma estação de rádio? Imagine que o tempo todo você está transmitindo um sinal invisível para o universo. Uma frequência. Essa frequência é formada pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelas suas crenças e principalmente pelos sentimentos que você sustenta todos os dias. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber qual frequência está transmitindo. Elas dizem que querem paz, mas vivem presas na ansiedade. Dizem que querem prosperidade, mas alimentam constantemente pensamentos de escassez. Dizem que querem amor, mas carregam medo, insegurança e desconfiança. E então algo curioso começa a acontecer. A realidade começa a responder exatamente a essa vibração, não ao que a pessoa deseja, mas ao que ela realmente sente e sustenta dentro de si. Talvez você já tenha percebido isso em dias difíceis, aquele dia em que você acorda irritado ou preocupado, e parece que tudo começa a dar errado. Pequenos problemas aparecem, situações inesperadas surgem, discussões acontecem, e no final do dia você pensa: por que tudo acontece comigo? Mas talvez exista outra pergunta mais importante. Qual energia eu estava sustentando antes de tudo isso acontecer? Existe um fenômeno na natureza chamado ressonância. Quando duas frequências são semelhantes, elas começam a vibrar juntas. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Quando você entra em um ambiente pesado, cheio de tensão, em poucos minutos a sua energia também muda. Mas o contrário também acontece. Quando você está perto de pessoas alegres, inspiradoras e positivas, a sua vibração começa a subir naturalmente. Isso acontece porque as energias começam a se alinhar. O universo funciona de forma muito parecida. Frequências semelhantes se encontram, e isso nos leva a uma compreensão muito importante. A realidade muitas vezes funciona como um espelho vibracional. Ela responde àquilo que você está emitindo. Mas aqui existe algo extremamente importante que você precisa saber. A sua vibração não é fixa.
Ela muda o tempo todo. Ao longo de um único dia, a sua frequência pode subir e descer várias vezes. Um pensamento negativo pode baixar a sua energia. Uma conversa inspiradora pode elevá-la novamente. Uma lembrança dolorosa pode diminuir a sua vibração. Um momento de gratidão pode elevar tudo outra vez. A maioria das pessoas vive completamente inconsciente desse processo. Elas permitem que qualquer situação externa determine como vão se sentir. Se alguém diz algo desagradável, o dia inteiro perde a cor. Se surge um problema, a mente entra em um ciclo de preocupação. Se algo não acontece como esperado, a energia desmorona. Mas existe uma grande diferença entre viver dessa forma e aprender a dominar a própria vibração. Quando você aprende a cuidar da sua energia, algo poderoso acontece. Você deixa de ser apenas influenciado pelo ambiente e começa a influenciar o ambiente ao seu redor. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Pessoas que parecem ter uma presença diferente. Quando entram em um lugar, o clima muda. Quando falam, as pessoas prestam atenção. Quando enfrentam dificuldades, mantêm uma calma impressionante. Isso não acontece por acaso. Essas pessoas aprenderam algo que pode transformar completamente a forma como você vive. Elas aprenderam a sustentar uma vibração mais consciente. E existe uma boa notícia nisso tudo. Essa habilidade pode ser desenvolvida. Qualquer pessoa pode aprender a elevar a própria vibração, inclusive você. E muitas vezes essa transformação começa com algo extremamente simples: a respiração. Durante grande parte do tempo, a mente humana vive presa em dois lugares: no passado ou no futuro. No passado surgem a culpa e o arrependimento. No futuro surgem o medo e a ansiedade. Enquanto isso acontece, o corpo entra em estado de tensão. A respiração fica curta. O coração acelera. A energia se torna pesada. Mas quando você para por alguns instantes e respira profundamente, algo começa a mudar. O corpo relaxa. A mente desacelera. E a sua consciência retorna ao momento presente. E no presente existe algo muito poderoso. Existe escolha. Você pode escolher mudar o seu estado emocional. Uma das maneiras mais rápidas de fazer isso é através da gratidão. A gratidão muda completamente a forma como você percebe a realidade. Quando você realmente sente gratidão por algo, mesmo que seja algo simples, a sua mente muda de foco. Em vez de olhar apenas para aquilo que falta, você começa a perceber aquilo que já existe na sua vida. E isso altera imediatamente a sua vibração. Mas existe ainda um terceiro passo que torna esse processo ainda mais poderoso: a intenção consciente. A decisão de escolher qual energia você deseja sustentar. Você pode escolher vibrar no amor. Pode escolher vibrar na paz. Pode escolher vibrar na confiança. Isso não significa ignorar os desafios da vida. Significa apenas não permitir que eles dominem completamente a sua energia. Porque existe uma verdade muito importante. Você pode não controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas sempre pode escolher como responder. E cada resposta cria uma vibração. Cada vibração influencia a próxima experiência. E cada experiência começa a moldar a realidade que você vive. É assim que grandes transformações começam. Não com acontecimentos gigantescos, mas com pequenas mudanças internas, um pensamento diferente, uma nova forma de olhar para as situações, uma decisão silenciosa de vibrar um pouco mais alto. E aos poucos, algo começa a acontecer. A sua mente se torna mais clara, as suas emoções ficam mais equilibradas, as oportunidades começam a surgir de formas inesperadas. E então, você percebe algo surpreendente. A realidade não é apenas algo que acontece com você. Ela também responde a você.
Responde à energia que você sustenta. Responde à frequência que você escolhe viver todos os dias. Por isso, antes de tentar mudar tudo ao seu redor, faça uma pergunta simples a si mesmo: em que frequência eu estou vivendo hoje? Porque muitas vezes a transformação que você procura na vida começa com uma decisão silenciosa dentro de você, a decisão de elevar a sua vibração. E agora eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo fez sentido para você, se essas palavras tocaram algo dentro do seu coração, escreva aqui nos comentários uma frase simples: eu escolho elevar a minha vibração. Pode parecer algo pequeno, mas às vezes as maiores mudanças começam exatamente assim, com uma decisão, uma escolha e uma nova frequência para viver.